Hoje é sexta, 23 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O elenco do Botafogo é frágil, o elenco do Botafogo é limitado, porque ontem a atuação que nós tivemos com o time totalmente reserva, apenas com Alex Telles de titular por circunstâncias de uma lesão do Marçal, mostrou que o Botafogo sofreu ali contra a equipe do Capital. Mas, na minha opinião, sofreu muito por postura. E o técnico Renato Paiva, ele foi firme na entrevista coletiva quando ele falou sobre a atuação dos jogadores em relação à postura e a maneira que o clube entrou em campo. E é um ponto a ser pensado para a próxima janela de transferências. A gente não pode forçar toda a nossa temporada em um elenco apenas de jovens, porque jogadores jovens são aqueles que mais sentem os momentos ruins. E quando a pressão tá grande, muitos jovens acabam sucumbindo. Você tem pressões de redes sociais, você tem pressão de amigos e a própria pressão interna. Me chamou a atenção nessa temporada duas entrevistas que aconteceram após jogos do Botafogo. Quando o Arthur fala do lado psicológico, até mesmo o Juan Cruz, depois da vitória em cima do Estudiantes, procura o psicólogo do Botafogo para falar também de parte mental. E o jovem acaba sentindo mais, porque não está tão calejado. E o elenco do Botafogo é formado por muitos jovens e muitos querendo tentar e as coisas não estão acontecendo e sucumbem. Vou colocar as falas do Renato Paiva aqui no nosso conteúdo, vou abrir o nosso giro de notícias com as falas do técnico alvinegro e vou dar a minha opinião. Roda a vinheta e já eu estou de volta. Pessoal, eu não vou para o Mundial, mas você que for para os Estados Unidos no período de férias e quiser acompanhar as suas famílias, né, em momentos, de repente na Disney, na parte ali de Orlando, Miami, Fort Lauderdale, e terem essa experiência, né, de passarem um período nos Estados Unidos, eu indico a R3 Rental Car, que é parceira do meu canal. Você pode ter ali um atendimento que é totalmente online para você chegar nos Estados Unidos e ter aquela imersão na terra do Tio Sam. Se você quer saber quanto que é, quais carros estão disponíveis, tem um QR Code aqui na tela, o link que está bem na nossa descrição. Entrem lá, tirem as dúvidas com a grande equipe da R3 Rental Car, que é uma equipe formada por botafoguenses. Tirem as dúvidas, entre agora na R3 Rental Car. E vou colocar agora para vocês as falas do nosso técnico Renato Paiva em relação ao time reserva de ontem. Ele dá uma cutucada a respeito do que aconteceu no jogo contra o Flamengo, onde muitos chamaram ele de medroso, e a gente falou aqui no canal de que a postura foi correta, que eram muitos jogadores que não estavam em ritmo e não tinha como mexer, e ele falou isso na entrevista ontem. No primeiro momento, se você lesse só a manchete, por exemplo, no Fogão Net, dava a impressão que o técnico estava execrando e batendo no seu elenco. Não. Ele mostrou que tem muitos jogadores que estão voltando ainda. Santi com pouca rodagem, Natan Fernandes com pouca rodagem, Jefinho com pouca rodagem, entre outros jogadores ali com pouca rodagem, até mesmo Danilo, que eu critiquei ontem, achei que foi um dos piores em campo, com pouquíssima rodagem. Ele quis mostrar isso quando ele fala, né, do desempenho da equipe. Vejam aí as falas do técnico Renato Paiva. Obviamente que descansar os jogadores era muito importante para nós, isso não há dúvida nenhuma. Era uma decisão que nós tínhamos que fazer porque há jogadores sobrecarregadíssimos com a continuidade de jogos que estão a ter. Eu, de facto, não gosto de fazer o que fiz hoje, uma revolução quase completa. Gosto de mudar com critério e de manter uma base, só que o resultado do primeiro jogo, a vantagem de 4 golos, e esta sobrecarga que alguns jogadores têm e não jogarmos no fim de semana e termos o jogo da Laú na terça-feira, levou-me a tomar esta decisão de facto mudar praticamente a equipa toda, mantendo o Telles, porque o Marçal também sentiu ali qualquer coisa no treino de ontem e também sentiu ali qualquer coisa e nós decidimos não estava apto para o jogo, então tivemos que dar um bocadinho ao Telles e depois um bocadinho ao Vitinho, dividir ali o esforço, colocando o Vitinho na esquerda, mesmo assim. O jogo é um jogo normal para uma equipa toda mudada e para um conjunto grande de jogadores que está sem ritmo de jogo, sem ritmo competitivo, sem confiança de competir, essa é a verdade. E que depois ao longo do jogo a forma física vai baixando também, porque eles não estão habituados a este andamento, não é? É o que é, se calhar
calhar as pessoas vão compreender algumas decisões minhas anteriores em jogos anteriores, se calhar vão entender algumas decisões que eu tomei, porque não é que os jogadores sejam bons ou maus, não estão em forma, e como não estão em forma, têm que jogar os que estão em forma. Então, em vez de me chamarem cobarde em alguns jogos, como por exemplo no último com o Flamengo, se calhar hoje já entenderam porque é que não se tomam algumas decisões. Porque aqui o que está acima de tudo é o Botafogo, e o bem do Botafogo, e conseguir resultados para o Botafogo. Ponto final, parágrafo. Essa é a minha missão. E portanto, como digo, não gosto destas revoluções, tinha que as fazer a bem de uma planificação, de um planeamento que nós fizemos e que fazemos jogo a jogo. Priorizámos, é verdade, a questão da Universidade do Chile em relação ao cansaço de muitos jogadores que têm tido imensos minutos, e descansá-los porque vem aí uma competição muito importante e um jogo muito importante, e este tinha uma vantagem de 4 golos e, portanto, foi essa a minha decisão. E vai naquele ponto, né, que os torcedores estão reclamando. O nosso elenco é frágil, o nosso elenco é fraco, o nosso elenco é limitado. Eu acho o nosso elenco formado por muitos jovens. A gente sai de um elenco que ano passado no banco você tinha jogadores mais cascudos que também não estavam respondendo, mas jogadores mais maduros, mesmo assim que sentiam quando não estavam tão bem, principalmente o Tiquinho Soares. Nesse ano a gente tem um time que não está bem, né? O Botafogo não consegue engrenar na temporada, principalmente nos jogos fora de casa, e a gente tem um elenco formado por muitos jovens. E essa fragilidade do elenco, no meu entendimento, tem muito mais a ver também com a juventude do que a gente formou. Se o Botafogo tivesse embalado, tivesse funcionando muito bem, você teria um time mais coeso nesse momento. Por isso que eu acho que é importantíssimo nessa janela de transferências o Botafogo mudar a sua linha em relação às contratações. Os jovens já chegaram. Se for para trazer mais jovens, mantenha o que você tem. Ou você traz um jovem que é realmente especial, como os casos do ano passado de Almada e Luiz Henrique, que eram jogadores especiais. Se for para trazer jovens comuns, nós já temos os jovens comuns, os bons jogadores, jogadores que podem virar no máximo bons. E nesse momento a gente precisa de jogadores bons e cascudos, rodados, para numa partida como a de ontem, um jogador que está tendo uma oportunidade, consiga mexer com os brios dos jogadores dentro de campo, consiga questionar mais. Ontem a gente viu um time nervoso, tenso, porque as coisas não estavam acontecendo, a moral foi caindo e nada rolou. E por isso que eu vejo como fundamental nessa próxima janela o Botafogo saber ir ao mercado atrás desses jogadores mais calejados, como infelizmente seria o Wendel, um jogador mais experiente, que já jogou na Europa, que é um cara acostumado a momentos mais complexos. Infelizmente essa negociação não aconteceu. E é por isso que eu vejo o técnico Renato Paiva, quando ele fala sobre o elenco, sobre essa rodagem, você tem as questões físicas de jogadores que ficaram muito tempo fora, e também eu vejo essa parte de confiança. Os jogadores ainda estão abaixo das suas confianças. Tivemos as questões que eu falei no começo aqui do vídeo, né, da parte psicológica de Arthur, que meteu o gol e agora tomara que volte bem fisicamente e mentalmente. O Juan Cruz, que é um jogador que tem as suas limitações técnicas, que não é o centroavante do sonho de nenhum de nós, mas também parece que a bola queima mais no pé, querendo mostrar mais, e as falas que ele teve com o psicólogo mostra isso, e outros jogadores que são bem limitados, como o Elias Manuel, que não é um jogador para Botafogo, convenhamos. E o Santi Rodrigues é um jogador que, de repente, quando começar a fazer gols, achar assistências, a moral pode subir, como o Nathan Fernandes, entre outros. Mas a gente precisa de jogadores mais experientes, porque só a juventude não vai dar certo. A gente precisa de um time mais cascudo. É isso que a gente espera para essa temporada, é isso que a gente espera para essa próxima janela de transferências. E as falas do Renato Paiva, na minha opinião, quando ele fala que ele não é medroso, foi por isso. Ele não tinha como colocar um time mais para frente se você não tinha peças que te davam essas possibilidades. O técnico também sofre. A gente critica muito os técnicos, mas a gente também não sabe o que eles passam, né, no dia a dia. A gente não está acompanhando no dia a dia, a gente não sabe o que cada jogador está entregando. Tamo juntos, volta ali por volta de 1h e pouca, 2 horas, com o nosso almoço, café da tarde com TF, e à noite, claro, com o nosso Noite Alvinegra. Beijos, amo vocês, tamo juntos sempre, fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão. Valeu, fui, fogo!